A paz do Senhor, amados. Boa tarde, povo de Deus. Que presença gloriosa do Senhor, irmãos. Que atmosfera o Senhor nos permite na tarde desse dia. Mas diga para a pessoa que está ao seu lado: ainda há muito mais de Deus para a sua vida. Ainda Deus tem preparado suas surpresas para esse dia, amém, queridos? Deus vai te alcançar com força e vai mudar, irmãos, pensamentos, corrigindo cursos de vida e tudo mais. Amados, podeis assentar, por favor. Eu tive o privilégio de escrever o capítulo 3 desse manual que há de edificar a vida, tratando sobre os incríveis resultados da oração. E eu quero te convidar para estar, se você puder, amanhã, na igreja sede. Eu estarei trazendo sob a perspectiva desse escrito da página 34, esse breve artigo, o que homens de Deus em missão testemunham sobre os incríveis resultados da oração. E de maneira muito especial eu vou trazer a história de Frank Bartleman. Frank Bartleman, ele participou de todo o desencadear do movimento da Rua Azusa. Ele escreveu uma obra em 1925 sobre como chegou o avivamento em Los Angeles. E eu quero amanhã te mostrar como essa história se conecta com a nossa vida em pleno século 21, porque há uma profecia de Deus na boca de homens que estiveram no movimento da Rua Azusa, que fala a respeito desse tempo da minha e da sua vida em Cristo. Por isso quero te convidar para estarmos juntos e buscarmos conhecer o que Deus tem preparado no oculto, no secreto do Senhor, que há de ser revelado em nossa vida, em nossa geração. Amém, gente crente? Amados, eu disse a vocês que nós somos uma operação no Brasil que, fora toda a engenharia missional, nós temos uma equipe que percorre do norte ao sul do Brasil, servindo igrejas locais, servindo gente crente como você, como eu, como um missionário da Everhome. Nós temos irmãos queridos servindo em tudo que é canto do mundo, tudo que é canto do Brasil. E por isso, queridos, nós queremos te fazer um desafio. Nossa gráfica, chamada Gráfica das Américas, ela produz material para muitos idiomas. E recentemente, pastor Joari, pastor Eliseu estiveram em nossa base. Nós recebemos autorização da Bible League International, Liga Bíblica Internacional, para trazer para a língua portuguesa um programa de discipulado bíblico a partir de 4 anos de idade. Envolve material, revistas, bíblias, envolve muita coisa, amados, ao longo dos 4 aos 14 anos. Deus está investindo e nos capacitando para cooperar com as igrejas locais, a fim de construir a próxima geração, com a missão de completar o próprio alcance de vidas sobre a face da terra. E por isso, queridos, entendendo que boa semente nós colocamos em boa terra, eu gostaria de te convidar a conhecer mais da Everhome, mais do que nós estamos fazendo. Inclusive daqui a alguns poucos minutos, eu estarei lá com a equipe Kids, fazendo um treinamento sobre o uso dos materiais para evangelização, para discipulado de crianças a partir de 4 aos 6 anos. Dá para dar um glória a Deus sobre isso, queridos? Então, se você, pastor, quer levar esse programa para a sua igreja, entre em contato conosco. Nós queremos que esses recursos cheguem em sua igreja local e crianças sejam levantadas por Deus para o alcance de vidas, para o cumprimento da grande comissão. Queridos, por favor, tomem em suas mãos a apostila Evangelismo Intencional e vamos finalizar a nossa participação nessa plenária geral
E tão importante quanto começar bem é terminar bem, amém, gente? E por isso eu quero que você entenda, nesse momento o nosso propósito é te dar a condição de desenvolver uma percepção evangelística mais apurada. Jori, tem alguma coisa, se tu puder baixar aqui? Se você puder baixar aqui, tem algo estridente, tá? Não? Amado, se você puder baixar, você vai me ajudar, tá bom? Então vá comigo, por favor, para a aula 1, apenas para visitar a título de demonstrativo. Vamos lá. Na aula 1 nós estudamos que o grande e terrível problema da humanidade é o problema do... Não, peraí, gente. Conecta comigo. Qual é o grande e terrível problema da humanidade? É o problema do pecado. E como efeito, consequência direta do problema do pecado, amados, qual é o grande problema que afeta a natureza humana? É a morte, e a morte espiritual. Quando eu entendo e tenho a percepção clara de que eu preciso resolver esse problema, independente da condição de vida dessa pessoa, irmãos, eu entendo que a minha ação evangelística, ela conecta novamente esta vida sob o efeito da presença de Deus. Amados, quando nós evangelizamos, o nosso alvo principal é aproximar pessoas de Jesus, é conectar vidas que estão perdidas, afastadas, privadas da própria vida de Deus com o seu Criador. Eu sempre, quando penso nisso, me lembro de um evangelista de nossa capital, Isaías Figueiró. Ele disse em uma das reuniões que eu estava presente, ele dizia assim: olha, meu pai não tinha a habilidade com a pregação, com o manuseio da palavra. Meu pai não era um pregador, mas toda a minha vida eu vi o meu pai tendo o dom de aproximar pessoas de Jesus. Que lindo isso, irmãos! Eu não vi o meu pai pregando, ele um grande pregador. Eu não vi o meu pai anunciando o evangelho, mas toda a minha vida eu testemunhei o meu pai tendo amor por vidas e aproximando desviados, perdidos da fonte de amor que é Jesus. Irmãos, que Deus nos dê esse dom para levarmos vidas ao conhecimento do Senhor Jesus, amém, gente? Que Deus te dê a habilidade, o sentimento, a paixão de ter alegria de ver pessoas desviadas, perdidas, sem esperança, sem norte, tendo um encontro transformador com Jesus. E por isso, amados, quando eu entendo, vá comigo agora para a página 3, conectando com esse momento, quando eu entendo que só há uma solução de Deus ao problema do pecado, irmãos, inevitavelmente, eu preciso ajustar não apenas a minha linguagem, mas as minhas ações para ser efetivo. Se eu entendo, nós estamos na página de número 12, lição número 3, página de número 13, lição número 3, a solução do problema. Quando eu entendo que o problema radical da natureza humana é o problema do pecado, irmãos, eu preciso agir segundo a palavra para solucionar de uma vez por todas o grande problema do pecado. Eu costumo ouvir algumas coisas mais ou menos como isso: nossa, ele é tão bom, nossa, ele é generoso, ele é moral, ele é ético, é um exemplo de cidadão, só falta Jesus. Irmãos, se a pessoa tem tudo e não tem Jesus, o resultado é que ela está perdida. Se ela tem um padrão de vida ético, moral, admirável, mas não tem Jesus como Senhor e Salvador, é uma pessoa que precisa urgentemente de Jesus. Eu posso ouvir um amém, gente?
A pessoa se veste bem, fala bem, tem um bom comportamento. Eu não sei se você sabe, há 2 grandes grupos no mundo menos evangelizado: os mais pobres dos mais pobres e os mais ricos dos mais ricos. São os 2 grupos no mundo menos alcançados pela igreja no tempo presente. Mas, amados, os mais pobres dos mais pobres e os mais ricos dos mais ricos precisam de Jesus. Precisam ter um encontro transformador com Jesus. Precisam ter a sua alma lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Então, irmãos, quando tenho essa perspectiva, se há alguém em meu raio de influência, logo eu preciso identificar se essa pessoa tem vida com Deus, ou se essa pessoa está morta no pecado. E a única solução que nós temos, amados, é agirmos de acordo com a própria palavra de Deus. Por isso, veja em Efésios capítulo 2, versos 1, por favor, tome nota na sua apostila. Ele, Jesus, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Delitos e pecados. João 3,17 ainda nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. 1 Pedro ainda nos ensina: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. E todos os textos vão apontar, irmãos, que a solução de Deus não é um sistema, a solução de Deus não é um método, a solução de Deus não é nem mesmo a religião. A solução de Deus ao terrível problema do pecado é uma pessoa, e uma pessoa divina chamada Jesus. Não é o modelo, não é o sistema, não é o programa. Nada disso dá conta do real e trágico, real e trágica condição da natureza humana ainda não redimida. De posse desse entendimento, irmãos, eu preciso ajustar não apenas o meu olhar sobre o mundo, mas a minha própria ação como evangelizador, para que o problema dos problemas, o pecado, seja radicalmente resolvido. Quem é o acusador dos irmãos e daqueles que estão no mundo é o diabo, e não vamos atuar em concordância com o seu caráter, mas apenas a nível de diagnóstico, a nível de uma percepção sobre a nossa realidade. Para pensar na família que está ao teu lado direito e ao teu lado esquerdo. A maneira como essas pessoas se tratam, se relacionam, resolvem os seus conflitos, lidam com o dia a dia. Você poderia dizer que Jesus é o pastor dessa casa? A maneira como eles se tratam, se comportam, vivem o dia a dia, você poderia dizer que Jesus é o pastor dessas almas? Bah, Marcos, é impossível que Jesus seja o Senhor dessa casa, ouvindo o que eu ouço, vendo o que eu vejo e experimentando indiretamente o caos, a desordem, a circunstância que essa família vive. Portanto, irmãos, todas as casas que você tem um testemunho por experiência pessoal de que essas famílias não possuem evidências de que são lavados e redimidos, coloque a letra M nessa casa. Letra M de morto, de separado de Deus, de privado da vida do Espírito Santo. Por favor, faça esse exercício e vamos ver juntos o resultado. Bah, Marcos, essa casa são palavrões, agressões, é um caos, é uma desordem. Eu não consigo ver Jesus como pastor dessa família. Irmãos, nós não estamos julgando, estamos fazendo apenas um diagnóstico. Coloque a letra M. Mas Marcos, nessa casa, na minha vizinhança, eu vejo Jesus?
eles são organizados, têm bom testemunho, vejo Cristo em suas vidas, vejo-os indo para a igreja, bendizendo ao Senhor, servindo ao Senhor. Essa casa é uma família sob o pastoreio de Jesus, glória a Deus por isso. Coloque a letra V de vivo. Anda com Jesus, está vivo, há vida eterna nessa casa, amém, gente? Você entendeu? O resultado majoritário, pastor Sérgio Melchior, se cada uma das apostilas viesse em suas mãos, seria o diagnóstico de que nós vivemos ao lado de pessoas que hoje, se fosse o caso do final do desfecho do plano divino do Senhor, é bem provável que entrariam em condenação, que teriam um destino eterno selado em condenação. Irmãos, majoritariamente, em qualquer canto em que nós aplicarmos este quadro, é um termômetro, é um mapa estratégico para vermos a nossa vida, a nossa família e vizinhança transformada. Queridos irmãos, cada um de nós teremos de maneira majoritária o seguinte resultado: estamos vivendo ao lado de pessoas que não conhecemos os seus nomes, e estas pessoas, cujos nomes hoje desconhecemos, temos evidências infalíveis de que elas não estão vivas, não têm a presença do Espírito Santo. Por isso, amados, esse quadro nos leva a uma percepção, buscando de nós a fim de sermos intencionais, a fim de sermos estratégicos, propositais, para que a realidade, não apenas de nossa casa e família, mas toda a vizinhança, seja transformado pelo poder do Evangelho. Eu posso ouvir um amém de gente crente? Você está aí comigo nessa tarde? Isso é sério, irmãos. Isso é um tema de vida e de morte. Esse é um tema que está no dia a dia das nossas vidas. Nos relacionamos com pessoas que ainda não têm Cristo, que estão vivendo sob o jugo do pecado, que são cativas do nosso inimigo. E se importamos de viver para a glória de Deus, irmãos, nós precisamos olhar para a realidade que nos cerca no entorno de nossa casa. Quem aqui quer ver a realidade da sua vizinhança transformada, o seu bairro completamente afetado pelo poder do Evangelho? Quem quer ver a realidade da nossa cidade poderosamente afetada por Jesus? Pode colocar a sua mão aos céus? Glória a Deus, eu vejo que a maioria. Irmãos, como é interessante pensar nisso, né? Nós somos gigantes, somos poderosos, efusivos, há tanta coisa boa de Deus em nós, mas nós estamos vivendo ao lado de pessoas que ainda não conhecem, não experimentaram a vida nova, verdadeira, vida eterna, que está disponível por graça em Jesus Cristo. Por isso, queridos, eu quero ir direto para o último das nossas dinâmicas. E se você acertar comigo essa dinâmica, vá comigo, por favor, para a página de número 19. Se você acertar cada uma destas perguntas, eu encerro por aqui e passo a palavra. Irmãos, o que a gente faz quando nós estudamos no colégio, na escola, na faculdade, aonde for? O que a gente faz depois? Não vale dizer que entramos de férias. Não é esse o objetivo. Depois que nós estudamos, depois que nós recebemos ensino, nós testamos, nós fizemos uma prova, amém, gente? Então eu quero que você olhe esse quadro que está na página 19 e veja comigo a possibilidade de avançarmos no próprio plano da vontade de Deus. Irmãos, veja que está em laranja, representando Deus, abaixo cinza, representando o mundo, e perceba no quadro 1 que há uma ruptura, que há um desligamento, que a criatura no mundo teve um efeito que rompeu a vida humana com a vida do eterno Deus. E a pergunta número 1 é a pergunta das perguntas:
O que ocasionou essa ruptura? Qual foi o problema que gerou um desligamento dos homens enquanto criatura do seu Criador? Por favor, participe comigo. Qual é a resposta que nos dá a percepção clara dessa ruptura entre o humano e o divino, a criatura ainda não redimida e o divino Criador? É o problema do pecado. Gente crente, pastor Sérgio, é outro nível de sabedoria. Irmãos, o problema do pecado jamais fez com que Deus virasse as costas para a humanidade. Na verdade, irmãos, o plano salvífico de Deus em Cristo, o Cordeiro que foi entregue antes da fundação do mundo, é o plano divino perfeito, completo, vencedor, para fazer com que o problema do pecado seja destruído de uma vez por todas. E a grande solução de Deus, irmãos, repito, não é um programa evangelístico, não é uma metodologia humana, não é nem mesmo a religião. A solução única de Deus ao problema do pecado é uma pessoa, e uma pessoa divina. Quem é a solução ao grande e terrível problema do pecado, irmãos? Não. Eu não acredito que você disse o nome que está sobre todo nome, com tamanha força. Por favor, me permita ouvir. Quem é a solução de Deus ao problema do pecado? Aleluia, você está coberto de razão. Tome nota, Jesus, irmãos, ninguém mais do que Jesus, nada mais do que Jesus. Por isso eu preciso, irmãos, cada parte do meu ser precisa manifestar Jesus ao mundo. Minha conversa, as minhas atitudes, minha vida precisa manifestar, refletir Cristo ao mundo. Durante muitos anos, queridos, eu estou desde 2009 na universidade, e calma, eu não rodei não, eu vim passando por cada uma das etapas, estou terminando doutorado. Irmãos, eu descobri que o problema dos ateus não é com Jesus. Eu descobri que o problema dos que não creem na existência de Deus, o principal problema é com aqueles que representam Jesus, com a gente. O problema dessa gente não tem nada a ver com o próprio Jesus. Irmãos, quem em sã consciência não vai admirar a humildade, a doçura e o amor de Jesus, nem mesmo os ateus? Enquanto pessoa humana, em pessoa que caminhou, o grande problema dessas pessoas, irmãos, na minha experiência de campo, é conosco, seus representantes, suas testemunhas, que às vezes não refletem o seu caráter, que às vezes não fazem as suas obras, não são seus imitadores, somos nós. E por isso nós precisamos rever a nossa perspectiva de vida cristã, irmãos, porque nós podemos levar Jesus, o conhecimento de Jesus, a qualquer pessoa, pela maneira que somos, que vivemos a vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas amados, Jesus deixou uma obra aos seus primeiros discípulos, que fizeram outros discípulos. Homens e mulheres de Deus foram levantados no decurso da história da igreja. Deus vem salvando milhões e milhões e milhões de pessoas em cada geração. Louvado seja Deus, amém, gente? Não sei se você sabe, mas o impacto de salvação do Evangelho nos últimos 200 anos representam quantitativamente muito mais do que foi feito em um milênio. Há uma aceleração do plano divino. Nos últimos 200 anos, mais pessoas foram alcançadas com o Evangelho do que nos 1000 anos antes. Isso deve nos mostrar a aceleração do plano divino nesse tempo da nossa geração, irmãos. O relógio, ele está no ponto final quase dessa história. Jesus está breve a manifestar do ocidente ao oriente, a sua glória e a sua majestade. Talvez sejamos a geração do arrebatamento, louvado seja Deus, amém, gente? Tem alguém aqui se preparando para o encontro com o Senhor nas maiores alturas?
Tem alguém vivendo para o encontro com o seu amado nas maiores alturas? Pois o Senhor está em breve manifestando a sua presença em todo o mundo. A pergunta das perguntas no ponto 13, irmãos, é entender que o Senhor transferiu a responsabilidade enquanto grande comissão a homens e mulheres no decurso da história da igreja. Irmãos, e grandes homens e mulheres foram levantados por Deus para cumprir o seu propósito na sua geração. Em nossa geração, somos nós os continuadores dessa obra, amém, gente crente? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, para ela acordar um pouquinho: você é chamado para ser um continuador da obra de Jesus. Você é chamado, você é comissionado ao ministério, o ministério mais inclusivo da igreja, e entenda o termo inclusivo no sentido da minha fala, o ministério mais inclusivo, que é aquele que canta ou não canta, toca ou não toca, prega ou não prega, participa, é o ministério da reconciliação. Louvado seja Deus, amém, gente? Você participa do ministério, você está em missão. O ministério, a palavra de reconciliação está acrescentada em tua vida para que o mundo ouça Cristo, conheça o Senhor, amém, gente crente? Por isso a grande pergunta do ponto 13 é saber quem é o continuador da obra de Deus neste exato tempo da nossa vida, da nossa geração. Por favor, irmãos, eu sei que tem universitários aqui, normalmente os universitários são aqueles mais participativos em uma sala de aula. Quem é o continuador da obra de salvação do Senhor Jesus? Entenda, você e eu não somos o Salvador, mas nós somos seus enviados, suas testemunhas, comissionados pelo seu Espírito. Há a presença de Deus em nós, amém, gente? Por isso a grande pergunta, para fecharmos a nossa participação, é saber quem deve ocupar em resposta à vontade de Deus frente à grande comissão. E aí a pergunta ela suscita uma reflexão. Quem que você acha que deve ocupar o campo 3 dessa questão? Posso ouvir, por favor? Participe. O eu. Alguém falou igreja? Normalmente, pastor Sérgio Melfior, coloco tudo na conta do pastor. Quem é o responsável pelo cumprimento da grande comissão? O pastor. Se tem evangelista, o evangelista. Irmãos, não é o eu. Você conhece alguém chamado eu, com certidão de nascimento, CPF e RG? Não existe. É um sujeito oculto. Não é o nós. Irmãos, do ponto de vista da grande comissão, não é nem mesmo a igreja, porque a igreja fala de maneira espiritual, de maneira mística. A grande questão é saber quem deve ocupar esse lugar como continuadora dessa missão. Se eu não ajusto a minha perspectiva à luz da palavra de Deus, irmãos, eu vou colocar tudo sobre os ombros do pastor, eu vou transferir responsabilidades, eu vou deixar para outro fazer algo que é minha responsabilidade, porque, irmãos, a resposta certa a essa questão é que o Marcos Vinícius Madruga Vaz deve ocupar esse lugar, deve tomar a sua investidura e manifestar a vontade do Senhor. Como é o seu nome, querido? William Militão. É militar no sentido mais grande do contexto, tá bom? É o William Militão que deve concordar. Você concorda com isso? Mas, irmãos, o seu nome também tem que ocupar posição no chamamento da grande comissão. É o seu nome que o Senhor espera encontrar nesse lugar. É a sua responsabilidade pessoal e intransferível, que deve assumir a responsabilidade de ser um continuador da obra de salvação do Senhor, irmãos. Tome nota do seu nome nesse espaço.
Tome nota do seu nome nesse lugar, porque, queridos, cada um de nós, de maneira distinta, tem o que o outro não tem, é habilitado com o que o outro não é habilitado, é investido de algo único da parte de Deus sobre a sua vida, seu chamado, sua vocação. E se eu não entendo que eu sou a pessoa que Deus deseja confiar o privilégio dessa missão, irmãos, eu não vou viver de maneira completa o próprio chamado de Jesus para a minha vida em sentido pessoal. Você jamais vai ser completo se não viver de acordo com o plano do seu Criador para a sua vida. Não adianta ter riquezas, um anel de formatura, certificado na parede, se você não viver o propósito de Deus em Cristo para a sua própria vida. Não, irmãos, você não está me ouvindo. Você jamais será feliz e completo se não viver intensamente o chamado de Deus para a sua vida. É no centro desse chamado que há toda a graça, toda a vida do Espírito disponível. É ocupando essa posição, irmãos, que eu e você vamos viver a potência que somos em Deus, irmãos. E mais importante do que começar bem, é terminar bem, é cumprir a carreira pelo qual o Senhor nos chamou, é chegar ao final de uma vida vivida no centro da vontade de Deus e ouvir do seu Senhor: entra no gozo do teu Senhor, servo bom, servo fiel. Essa é a meta de vida de todo cristão, irmãos, e você jamais conseguirá conquistar o privilégio desse chamamento se você não ocupar o lugar no plano de Deus para a salvação das pessoas desse contexto do mundo. Tem alguém para dar glória a Deus? Aleluia, a esperança, aleluia, porque, irmãos, nós somos especialistas em transferir responsabilidades. Tem alguma coisa que vem de berço, que se entranha com a nossa vida, que o problema do Éden às vezes aparece, que é transferir responsabilidades, mas o texto sagrado, que lemos do início ao fim das nossas exposições, mostram, irmãos, que somos chamados, cada um de nós, para ocupar o lugar que temos diante do Senhor, e a fim de glorificar o seu nome, viver intensamente o seu chamado redentivo. Quem quer viver para a glória de Deus na tarde desse dia? Coloque-se de pé, por favor, queridos. Sabe, amados, se me conhecer um pouco, você vai saber que eu sou um rapaz tímido. Eu sou do interior, meus irmãos. Tenho vários defeitos, sou um ser humano como você. A minha força vem de Deus, a minha capacidade vem dEle. O meu melhor, na verdade, é Ele em minha vida. E eu tomei para mim, irmãos, alguns anos da minha vida, que a minha timidez não seria usado pelo diabo para impedir pessoas de conhecer Jesus Cristo. Nada disso é fácil para mim. Você não pensa que é fácil, e eu já fiz isso horas e horas e horas a fio nos últimos anos. Mas eu entendi, irmãos, que eu não tenho o direito de ser tímido, de ser negligente, de ser omisso. Eu não tenho direito de impedir uma vida, uma alma, de conhecer Jesus, sendo quem eu sou. Por isso, queridos, eu quero te chamar a atenção. Independente as tuas limitações como as minhas, irmãos, não podemos dar desculpas, precisamos ocupar o nosso lugar diante de Deus, porque se ocuparmos o nosso lugar diante de Deus, vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas pelo poder do Evangelho, vidas mudarão radicalmente o curso de um destino de condenação para um caminho de salvação eterna, irmãos, e nós temos participação nessa boa obra. Por isso, queridos, enquanto eu levanto uma oração a Deus,
Eu queria que você fizesse menção, examinando a si mesmo: Senhor, eu tenho fragilidades. Senhor, eu tenho os meus medos. Senhor, eu não sei nem como, mas eu não quero impedir uma vida de te conhecer diante das minhas próprias limitações. Sabe, queridos, eu fui inculcado com um professor, tendo um professor no seminário. Ele dizia assim: Marcos, o que mais importa não é como você vai começar, o que mais importa é como você vai terminar e se apresentar a Deus. Isso é o que mais importa. E se nessa tarde, diante dessa reflexão tão breve, irmãos, você entende que precisa confiar a sua vida para tomar o lugar no plano de Deus, irmãos, coloque a mão no seu coração. Pode tocar. Senhor amado, nós estamos diante de Ti, e ouvimos, Senhor, tantas coisas ao longo desses dias juntos. Ouvimos, Senhor, que Tu tens um plano, um propósito, que há pessoas que estão fazendo parte de nossa vizinhança, de nossa casa, vizinhança, aonde trabalhamos, estudamos, nos movendo na vida. Senhor, quantas vidas ainda não Te conhecem, quanta gente, Senhor, que tem tudo para viver bem, está vivendo mal sob o jugo do pecado, porque ainda não Te conhece. Mas, Senhor, nós queremos mudar a realidade, nós queremos ver, Senhor, uma mudança, nós queremos fazer parte da Tua própria obra de salvação, Senhor. E por isso, Pai, eu quero Te pedir, que aqueles que aqui estão, Senhor, que ainda não se viram Te servindo, cooperando com o Teu Espírito, agindo para a glória do Teu nome, Senhor, eu quero Te pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, traz sobre cada uma dessas vidas, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, que empodera, capacita e manifesta, Senhor, o poder da Tua presença. Que os tímidos, Senhor, nesse momento, recebam em nome do Senhor Jesus a sua cura e libertação, para se levantarem por dentro e serem porta-vozes do poder do Teu Evangelho Salvador. Que aqueles, Senhor, que têm pouca força, aqueles, Senhor, que estão, Senhor, perdidos no emaranhado da vida, Pai Santo, envia a Tua palavra, libertando, curando, sarando a alma e reconstruindo de maneira completa e perfeita a obra que Cristo, Senhor, iniciou na cruz do Calvário. Porque, Senhor, nós queremos terminar bem, nós queremos cumprir a nossa carreira em Cristo Jesus e nos apresentar diante de Ti, Senhor, com frutos que permanecem para toda a eternidade. Pai Santo, eu Te faço uma oração mais: frutifica a salvação através da vida dos meus irmãos, Senhor. Frutifica a salvação de Jesus por intermédio dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Manifesta através de homens e mulheres simples, gente humilde, gente sincera, gente verdadeira. Senhor, eu Te peço uma colheita de alma sobre cada um dos meus irmãos, e que eles testemunhem o poder do Evangelho de Jesus, salvando, curando, libertando e trazendo, Senhor, mortos espirituais a vida completa, plena e verdadeira, e tudo isso para a glória do Teu nome, Senhor. Dá-nos uma colheita de alma, Senhor, excede todas as expectativas da liderança, Senhor. Multiplica a semente do Teu Evangelho para a casa de milhões e milhões de milhões de pessoas salvas, lavadas, cujo nome estão no livro da vida. Nós profetizamos, Senhor, em Teu nome santo,
que aonde havia uma terra árida, um coração seco, aonde havia, Senhor, uma mente cauterizada, aonde havia, Senhor, cativos do diabo, nós enviamos a Tua palavra, na confiança de que ela vai produzir salvação eterna, do norte ao sul, do leste ao oeste. Nós chamamos e celebramos a festa, a celebração dos salvos dessa terra, que essa terra produza salvação, Senhor, e seja levantada como um luzeiro para a nação brasileira. É a minha oração, é a oração da igreja. E quem pode dizer amém a essa palavra, irmãos? Quem pode aplaudir o nome santo de Jesus, declarando a sua vitória, de que a sua palavra não voltará vazia, mas fará tudo o que lhe apraz? Que assim seja, no nome de Jesus.